Eu estava com a minha filha de 3 meses no colo quando o meu marido entrou no quarto e disse a frase que destruiu a minha vida. Camila, eu quero o divórcio. Eu achei que tinha ouvido errado. Olhei para ele, com a Manuela mamando no meu peito, e dei um sorriso sem graça, esperando que ele dissesse que era brincadeira. Mas ele não disse nada, só me encarou. E foi aí que eu entendi que era sério. Você se deixou ir. Ele continuou, num tom calmo, calmo demais, como quem já tinha ensaiado aquilo no espelho. Tá gorda. Tá feia. Eu não consigo mais te olhar do jeito que eu olhava. Rodrigo, eu disse, e a minha voz saiu fininha. A nossa filha tem 3 meses. Eu sei. Eu engordei porque eu botei a sua filha no mundo. Eu sei disso também, ele respondeu. E pegou uma mala que eu nem tinha visto ele arrumar, escondida atrás da porta. Foi nesse instante que o celular dele vibrou em cima da cama. A tela acendeu, e antes que ele alcançasse o aparelho, eu li o começo de uma mensagem. Já contou pra ela? Tô aqui te esperando. E um coração vermelho no lugar do nome de quem mandou. Ele agarrou o celular e enfiou no bolso. Quem é? Perguntei, com o sangue gelando. Ele me encarou e disse friamente a frase mais cruel da noite. Não interessa quem é, Camila. Acabou. O resto você não precisa saber. Não interessa quem é. Como se a mulher que estava destruindo a minha família fosse um detalhe. Como se eu não merecesse nem o nome de quem ocupou o meu lugar. Ele saiu sem se virar, e eu ouvi a porta da rua bater com força. O tranco fez o nosso retrato de casamento pendurado no corredor despencar no chão, e o vidro se partiu em 2 bem no meio, separando o meu rosto do dele. Eu fiquei ali parada, com a Manuela no colo, olhando para o vidro rachado e para a mensagem que não saía da minha cabeça. Tô aqui te esperando. Alguém estava esperando o meu marido lá fora. Homem não larga mulher, e filha de 3 meses por causa de uns quilos a mais. A história do corpo era a desculpa. Tinha outra coisa. Tinha alguém. E eu jurei, ali, com a minha filha dormindo no meu peito, que eu ia descobrir quem era. O meu nome é Camila Rezende, tenho 31 anos, sou de Juiz de Fora, e até aquela terça-feira eu achava que tinha a vida que sempre sonhei. Estava casada havia 5 anos com o Rodrigo Almeida. Ele, gerente de uma concessionária grande na cidade. Eu, dona de uma cafeteria pequena que abri com o dinheiro que a minha avó me deixou, e que fechei quando engravidei, porque ele insistiu. Cuida da casa, cuida da nossa filha, ele dizia. Dinheiro quem traz sou eu. Você não precisa se matar de trabalhar. E eu acreditei. Esse foi o meu primeiro erro. Entreguei a minha independência embrulhada em papel de presente e ainda achei que estava recebendo um favor. A nossa filha se chama Manuela. Nasceu de 8 meses, miúda, depois de um parto difícil que me deixou semanas de cama. O meu corpo mudou, é verdade. O cabelo caía no ralo aos punhados. As olheiras desciam até o queixo. Eu chorava por qualquer coisa. Mas eu achava que tinha um marido para segurar a minha mão nessa fase. E em vez disso, o Rodrigo foi mudando aos poucos. Primeiro o horário. Sempre uma reunião nova para justificar a chegada tarde. Depois o celular, que ele largava em qualquer canto e de repente passou a andar grudado no bolso, a tela travada com senha nova. E teve o cheiro, um perfume adocicado, de mulher, que vez ou outra ficava na gola da camisa dele. Quando eu perguntei, ele riu da minha cara. Tá com ciúme agora, Camila? Logo agora que você anda toda descuidada? E eu, idiota, pedi desculpa. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu não chorei. Botei a Manuela pra dormir, varri o vidro do retrato e fiquei pensando naquele coração vermelho no lugar do nome. Foi aí que eu lembrei do computador velho da sala. O Rodrigo usava ele de vez em quando e nunca saía das contas dele. Por confiança, sabe? A gente acha que confiança é não bisbilhotar. Mas naquela noite a confiança já estava no chão, junto com o vidro. Então eu liguei o computador. As conversas dele estavam ali, sincronizadas, esperando por mim. E lá estava confirmado o que o meu coração já sabia. Tinha outra mulher. Mas as mensagens eram por um aplicativo, sem número de telefone, sem foto, e eu lia tudo sem conseguir descobrir quem era. Saudade de ontem. Quando você vai resolver a sua situação? Não aguento mais ser a outra. E a resposta dele que me cortou em 2. Calma, amor. Logo eu me livro dela. Aí a gente fica junto de vez. Falta pouco pra dar tudo certo. Eu li aquela frase e fiquei sem entender. Dar tudo certo? Tinha um objetivo ali, tinha um plano. Eu tinha a prova da traição, mas não sabia quem era a mulher, nem entendia o tal plano, e aquilo me tirava o sono mais do que tudo. E no dia seguinte, a Tatiane bateu na minha porta. A minha melhor amiga,
casada com o Vinícius, que era amigo do Rodrigo desde os 8 anos de idade. Os 4 almoçávamos juntos todo domingo. A Tatiane e eu trocávamos receita, íamos juntas no salão, choramos abraçadas no dia em que a Manuela nasceu. Amiga! Ela disse, abrindo os braços assim que eu abri a porta. Fiquei sabendo do Rodrigo. Vim correndo ver como você tá. Ela me abraçou. E foi aí, no abraço, de pertinho, que eu senti. O perfume. Aquele mesmo perfume adocicado. O mesmo que ficava na gola da camisa do meu marido quando ele chegava tarde. Eu conhecia aquele cheiro de cor porque ele tinha tirado o meu sono durante meses. O meu corpo gelou inteiro, mas eu segurei. Não disse nada porque eu ainda não tinha certeza, e acusar sem certeza era dar a ela a chance de inventar uma história. Que bom que você veio, Tati, falei, com o melhor sorriso fingido da minha vida. Entra, vou fazer um café. Ela entrou rebolando pela minha sala, olhando tudo, e me entregou a sacola. Trouxe um presentinho pra Manu. Coitadinha, vai crescer num lar desfeito. Enquanto eu mexia o café, de costas, deixei ela falar, porque tinha alguma coisa errada naquela visita. E aí, amiga, já pensou no que vai fazer? Ela perguntou, toda meiga. Tipo, onde você vai morar? Ainda tô vendo isso. É que assim, ela continuou mexendo a colherzinha. Você não trabalha há anos, não tem renda, e o Rodrigo agora tem uma estrutura nova, um apartamento bom. Eu parei com a xícara no ar. Um apartamento. Como é que ela sabia que ele tinha um apartamento se ele tinha saído de casa fazia menos de 24 horas? Tati, falei devagar. Como é que você sabe que ele tem um apartamento bom? O sorriso dela travou por um segundo só. O Vinícius comentou. Sabe como é homem, fica fofocando. O perfume, o apartamento que ela não tinha como saber. As peças começaram a se encaixar dentro de mim, uma a uma. E foi exatamente nesse instante que bateram na minha porta. Forte, 3 batidas secas. Eu abri. Era a minha sogra, Dona Neuza, com a cara fechada e um envelope amarelo apertado contra o peito. Ela olhou pra dentro, viu a Tatiane sentada no meu sofá com a xícara na mão e estacou. O rosto dela endureceu feito pedra. Ora, ora, Dona Neuza disse, entrando sem ser convidada, os olhos cravados na Tatiane. Logo você. Aqui. Que conveniente. A Tatiane se levantou nervosa. Dona Neuza, que surpresa! Eu só vim dar apoio pra Camila, coitada. Apoio. Minha sogra cuspiu a palavra e jogou o envelope amarelo em cima da mesa, na minha frente. Camila, abre isso. Abre agora. E me diz se essa amiga que tá tomando café na sua casa veio te dar apoio mesmo. Eu abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha extratos de banco, comprovantes e a cópia de um contrato de aluguel. Eu fui direto pro contrato. Um apartamento, no centro, alugado havia 8 meses. E no fim da página, embaixo da assinatura do Rodrigo, tinha o nome da segunda locatária. Tatiane Soares Macedo. A mulher do coração vermelho tinha nome. E o nome estava sentado no meu sofá, segurando a minha xícara. Eu levantei os olhos devagar e encarei ela, e o cheiro, o apartamento, as mensagens, tudo desabou de uma vez. Era você, falei, e a minha voz saiu rouca. Esse tempo todo, era você. A Tatiane abriu a boca para negar, mas Dona Neuza não deixou. Vira o extrato, Camila, minha sogra disse. E olha com atenção, porque ele não fez isso de uma vez. Eu virei. Era a conta onde estava o dinheiro que a minha avó juntou a vida inteira. Foram 40 anos costurando pra fora, mais a casa velha dela, que ela vendeu no fim da vida e deixou tudo pra mim. 500 mil reais. O suor de uma vida inteira numa conta só. O Rodrigo me convenceu a deixar aquilo rendendo, pra segurança da família. E ali, no extrato, estava a coisa mais fria que eu já vi. Ele não roubou tudo de uma vez. Ele foi sacando aos poucos. 10 mil aqui, 20 mil ali, saques espaçados pra ninguém perceber. Por que fazer isso? Eu murmurei. Por que não pegou tudo e sumiu? Porque ele estava juntando? Dona Neuza disse. Faz meses que esse menino fala de uma tal sociedade na concessionária. A loja vai virar uma franquia maior e os gerentes de confiança podem comprar uma parte. Custa caro entrar. Eu achava que ele ia conseguir o dinheiro trabalhando honesto. Ela balançou a cabeça com nojo. E ele estava conseguindo. Com o seu dinheiro. Com a herança da sua avó. Ele está te roubando, Camila. Eu fiquei sem ar. A cada mês que ele me dizia, deixa o dinheiro rendendo, ele estava tirando aos poucos, comprando o futuro dele com o passado da minha avó. A Tatiane percebeu que não tinha mais saída. E aí ela largou a máscara. O queixo dela ergueu, o olhar endureceu e ela soltou um risinho de desprezo. Tá bom, você descobriu.
Que ótimo! Assim eu paro de fingir que aguento essa sua choradeira de mãezinha de leite. Ela cruzou os braços. O Rodrigo te escolheu errado, Camila. Você é morna. É a mulher que fica em casa fazendo papinha e engordando. Eu sou a mulher que vai pra frente com ele. A gente tem planos grandes. E você, com essa cara de coitada, não vai conseguir atrapalhar nada. Planos grandes, repeti. Que você nem sonha, ela disse com veneno. Então faz um favor a você mesma. Assina o divórcio quietinha e some da nossa vida. Ela pegou a bolsa para sair triunfante. E na pressa cometeu um erro. Um papel escapou da bolsa dela e caiu no chão, parando perto do meu pé. Ela não viu. Saiu batendo o salto, certa de que tinha me derrotado. Eu esperei a porta fechar. Aí peguei o papel. Era um comprovante de transferência. Mas não era da conta do Rodrigo. Era da conta conjunta da Tatiane com o Vinícius. 150 mil reais, transferidos para a conta pessoal dela. E embaixo, num bilhete colado, anotado à caneta. Minha parte da entrada. Falta pouco. Não esqueça de pedir o aval para Dona Neuza. Dona Neuza leu por cima do meu ombro, e o rosto dela ficou branco. Os dois, ela disse. Os dois estavam roubando os próprios casamentos para juntar dinheiro. Ele te rouba, ela rouba o Vinícius. E o aval? Ela parou, levando a mão à boca. Camila, que aval é esse que eles querem de mim? Eu não soube responder. Mas naquele momento eu entendi uma coisa. Eu não era rival da Tatiane. Eu e o Vinícius éramos as duas fontes de dinheiro de um golpe que a gente nem sabia que existia. E o Vinícius também estava sendo roubado. Mas antes do Vinícius, eu precisava de uma arma. E a minha arma tinha nome. A verdade no papel. Eu chorei a minha cota naquela noite com a Manuela dormindo do meu lado e de manhã acordei determinada. Então eu fui atrás de uma pessoa que eu sempre achei que nunca ia precisar. Uma advogada. A doutora Helene Bastos, 62 anos, óculos de aro fino, jeito de quem já viu de tudo. Ela tinha sido advogada da minha avó. Registrou a minha cafeteria anos atrás. Ouviu tudo em silêncio, leu os papéis e baixou os óculos. Camila, essa conta da cafeteria estava no nome de quem? Só meu. E a procuração que ele usou para sacar? Era do tempo em que eu abri a cafeteria. Servia para ele me ajudar com a loja. Ela abriu um sorriso fino. Pois foi aí que ele se enforcou. Essa procuração autorizava movimentar o caixa de um negócio em funcionamento. Não autorizava esvaziar a sua poupança pessoal depois que o negócio fechou. Cada um daqueles saques é uma apropriação indébita. É crime. Ela falou pausado, para eu entender o tamanho daquilo. Você não vai só se separar dele. Você vai obrigar ele a devolver cada centavo. Naquela noite, revoguei a procuração e bloqueei o resto da conta. A doutora começou a juntar tudo. Mas eu ainda precisava enxergar o tabuleiro inteiro. E só uma pessoa podia me ajudar com isso. Eu mandei uma mensagem pro Vinícius. Vinícius, preciso falar com você. É urgente. É sobre o Rodrigo e a Tatiane. Não conta pra ninguém. Vi o visto. Os 3 pontinhos apareceram, sumiram e voltaram. E então, eu também já sei de tudo. Posso ir aí amanhã cedo? O Vinícius chegou na manhã seguinte. Eu não o via fazia uns 2 meses. E o homem que entrou pela minha porta não era o mesmo. Tinha emagrecido, os olhos fundos. A mão dele tremia quando segurou a xícara de café. Como eu te falei, eu já sei de tudo. Ele começou. Mas deixa eu te contar como eu descobri. A Tatiane passou a sair para a academia todo dia no mesmo horário. 3 dias atrás eu segui ela. E quando vi o carro do Rodrigo parado naquele prédio, eu não acreditei. O Rodrigo é meu irmão de vida. Fui padrinho do casamento de vocês. Eu segurei a mão dele em cima da mesa. 2 náufragos do mesmo navio. Estamos juntos nessa, falei. Sim, estamos. E eu trouxe a prova. Ele tirou o celular do bolso. Eu fiquei esses dias quieto, sem saber o que fazer. Aí ontem a Tatiane esqueceu o tablet aberto e eu descobri o plano deles. Ele virou a tela. Era uma conversa entre os dois. O Rodrigo escreveu que a concessionária ia abrir sociedade, que alguns gerentes teriam a oportunidade, que custava caro, mas valia ouro, porque ia multiplicar o dinheiro deles em poucos anos. E aí veio a parte que me gelou. Eu junto a minha parte tirando aos poucos o dinheiro da Camila, sem ela ver. E saio do casamento já com a guarda, para não pagar pensão. É só esperar a nenê nascer e ela ficar dependente. Eu reli 3 vezes. É só esperar a nenê nascer e ela ficar dependente. Ele planejou tudo como uma armadilha. Me quis grávida, parada em casa, sem renda, para eu não ter como reagir quando ele me jogasse fora.
A minha Manuela foi parte do cálculo frio de um golpe. E a Tatiane respondia. E eu junto a minha parte, tirando da conta que eu tenho com o Vinícius, nós entramos como sócios. Só falta a garantia. O contrato exige um avalista com o imóvel quitado no nome. A gente não tem. Mas a sua mãe tem. O Vinícius baixou o celular com os olhos vermelhos. Tá vendo? Eles dois juntaram o dinheiro roubando a gente. Mas faltava uma coisa para fechar o contrato de sócio. Um avalista. Alguém que assine. Se a sociedade quebrar, é o bem do avalista que paga a conta. Naquele momento a porta se abriu. Era a dona Neuza que tinha vindo ver a Manuela. E ela ouviu a última frase. Parou no meio da sala. A minha casa, ela disse num fio de voz. A casa que o pai do Rodrigo me deixou. Faz uma semana que ele me enche para assinar esses documentos para eles. Disse que era um bom negócio. A mão dela foi à boca. Ele ia me fazer avalista. Se desse tudo errado, era a minha casa que pagava a dívida dos dois. Ele ia deixar a própria mãe na rua para bancar a vida nova com a amante. Ela me encarou com uma fúria nova nos olhos. Quando é a assinatura dessa sociedade? O Vinícius respondeu. Sexta. Tem uma festa na concessionária, com todos os novos sócios assinando o contrato na frente dos donos e dos convidados. É o grande dia deles. Hoje era quarta. A gente tinha 2 dias. E foi ali, naquela sala, que eu parei de ser a vítima. Se eles iam comemorar o golpe na frente dos sócios, era na frente dos sócios que eu ia desmontar tudo. Dona Neuza, eu disse. A senhora confia em mim? Ela me olhou. Confio. Mais do que no sangue que eu pari. Então vamos deixar eles acharem que ganharam, até o último segundo. A senhora vai ligar pro Rodrigo e dizer que aceita ser avalista, que vai à festa assinar tudo. E nós 3 vamos chegar lá no meio da festa com a Manuela no colo e acabar com isso na frente de todo mundo. Dos donos, dos sócios, de toda a cidade que ele quer impressionar. O Vinícius assentiu, com o maxilar travado. Eu quero estar lá, quero ver a cara dele. Nós montamos tudo com a doutora Helene. As provas do desvio, os prints do plano, o comprovante da Tatiane, o gravador. E então veio a parte mais difícil. Dona Neuza teve que ligar pro filho e mentir. Eu vi a mão dela tremer. Ela fechou os olhos e quando falou, a voz saiu de mãe coruja. Filho, pode contar com a mãe. Eu vou na festa, assino o que precisar. Você sempre foi o meu menino. Do outro lado, o Rodrigo riu. O riso de quem acha que já ganhou. Eu sabia que a senhora ia entender, mãe. Vai ser o maior dia da minha vida. Ele desligou, e Dona Neuza baixou o telefone com uma lágrima escorrendo. Eu nunca tinha mentido pro meu filho, nem quando ele era criança. Eu abracei ela. A senhora não está mentindo. Tá dando a ele a última chance de ser pego antes de virar um homem que a senhora não ia reconhecer. Na véspera, o medo quase venceu a gente. Dona Neuza não conseguiu dormir. E de madrugada bateu na porta do meu quarto, de camisola com os olhos inchados. E se eu não conseguir, Camila? Ela sussurrou. Quando ele olhar na minha cara, na frente de todo mundo, sorrindo, achando que a mãe veio ajudar, eu sou mãe. E se eu fraquejar? Eu sentei com ela na beira da cama, com a Manuela dormindo no berço ao lado. A senhora não vai fraquejar, falei. Porque amanhã a senhora não vai estar protegendo o homem que ele virou. A senhora vai estar protegendo essa menina aqui, a sua neta. O futuro dela é a única coisa que aquele homem nunca pensou em proteger. Dona Neuza olhou para a Manuela dormindo e o queixo dela parou de tremer. Pela minha neta, ela disse. Amanhã eu aguento. Nem que seja a última coisa que eu faça como mãe dele. A festa era na própria concessionária. Tinham aberto espaço no meio do salão, posto mesinhas com salgado e espumante, e reunido os donos da rede, os gerentes que iam virar sócios e alguns convidados. No fundo, sobre uma mesa, o contrato da sociedade esperava as assinaturas. O Rodrigo estava no meio da roda, de terno novo, taça na mão, a Tatiane grudada no braço dele, os dois rindo, donos do mundo, até a porta se abrir. Eu entrei primeiro com a Manuela no colo. Atrás de mim, Dona Neuza, e ao meu lado, o Vinícius. A conversa foi morrendo aos poucos, igual onda que se desfaz. E o Rodrigo me viu e o sorriso escorregou da cara dele. Camila, ele disse baixinho. O que você tá fazendo aqui? Eu não baixei a voz. Falei firme, para todo mundo naquela sala ouvir. Eu vim porque, antes desses senhores assinarem sociedade com o meu marido, eles têm o direito de saber com quem estão se metendo. Os donos da rede se entreolharam. Um deles, o mais velho, deu um passo à frente. Rodrigo, quem é essa moça? Eu sou a esposa dele.
respondi antes que ele falasse. A esposa que ele largou há 4 dias, com uma filha de 3 meses no colo, dizendo que eu estava gorda e feia demais para ele olhar. Ajeitei a Manuela no braço. E essa aqui é a filha dele. Um burburinho correu pela sala. A Tatiane soltou o braço do Rodrigo sem jeito. O contrato que ele está assinando para entrar como sócio, continuei encarando os donos, foi pago com dinheiro roubado. 500 mil reais que ele roubou da herança que a minha avó deixou para mim. O Rodrigo avançou um passo. Ela tá mentindo. É uma louca. Uma despeitada. E aí ele tentou virar o jogo na minha frente. Apontou o dedo para mim, a voz subindo. Vocês não estão vendo? Ela só veio aqui fazer escândalo porque tem inveja e não aceita que eu segui em frente. A sala me olhou, esperando eu chorar, esperando eu correr. Mas eu não corri. Ajeitei a Manuela, olhei aquele homem de terno alugado e falei pausado, para cada um ouvir. Inveja, Rodrigo? De um homem que precisou roubar a esposa grávida para parecer rico? Você não é sócio de ninguém. Você é um pobretão de terno alugado que comprou um lugar nessa mesa com dinheiro roubado. E não foi só você. Virei pro Vinícius ao meu lado. A Tatiane roubou o próprio marido também. Tirou 150 mil da conta que dividia com ele para pagar a parte dela. E os dois iam usar a mãe como avalista. Iam botar a casa de uma senhora aposentada como garantia. Se a sociedade afundasse, ela ia pra rua. A própria mãe. O dono mais velho empurrou o contrato para longe e olhou pro Rodrigo com nojo. A sociedade está cancelada. E o senhor vai ter notícia dos nossos advogados por tentar entrar aqui com dinheiro de origem criminosa. A doutora Helene, que tinha entrado discreta atrás da gente, pôs um documento na mão do Rodrigo. Notificação extrajudicial, ela disse calma. Procuração revogada, conta bloqueada, inquérito aberto por apropriação indébita. A Tatiane, branca, agarrou o braço do Rodrigo no meio de todo mundo. Você jurou que ia dar tudo certo. Disse que ela era burra, que nunca ia descobrir. E o Rodrigo, sem sociedade, sem dinheiro, sem mãe, na frente da cidade inteira, perdeu a cabeça. Empurrou a mão da Tatiane e gritou na cara dela. Eu falei pra você não ir lá na casa dela. Eu avisei. Eu falei que ela ia desconfiar antes da hora! Você não sabe fazer nada direito, foi você que estragou tudo com aquela visitinha idiota! A sala inteira escutou e entendeu, de uma vez só, o que aquilo significava. Ele acabava de confessar, gritando na frente dos sócios, que os dois agiam juntos desde o começo. Eu não fiquei para ver o resto. Ajeitei a Manuela e o Vinícius me ofereceu a mão. Dona Neuza veio do meu outro lado. E nós 3 saímos daquela concessionária no meio do silêncio, deixando para trás 2 golpistas se acusando aos gritos e um contrato que ninguém ia assinar. A mesma mulher que ele chamou de gorda e feia saiu dali inteira. E ele, que queria ser visto como dono, foi visto por todos como o que sempre foi. Os meses seguintes foram de trabalho duro. A doutora Helene entrou com tudo. O Rodrigo foi obrigado a devolver o dinheiro da minha avó cada centavo, com juros. Perdeu o emprego na concessionária quando a história correu a cidade e ainda teve que parcelar o resto por anos. Pobretão de verdade, como eu tinha dito na frente de todo mundo. A guarda da Manuela ficou comigo, integral, porque o juiz, lendo as mensagens em que o pai chamava a própria filha de isca, não pensou 2 vezes. A Tatiane sumiu da cidade. Largou o Rodrigo no mês seguinte, quando entendeu que o homem que ela escolheu para sócio do golpe só tinha dívida para oferecer. Golpista também cansa de golpista. Com o dinheiro de volta no lugar, eu reabri a cafeteria da minha avó. Maior, mais bonita. Coloquei uma foto dela na parede, atrás do balcão, dela jovem, vendendo bolo na porta de casa. E todo dia, quando eu levanto a grade da loja, eu olho para ela e digo bom dia. E sabe quem aparecia todo santo dia, sem falta, para tomar o primeiro café da manhã? O Vinícius. A gente foi devagar. Levou quase 1 ano. 2 corações pisados pelas mesmas pessoas, aprendendo aos poucos que confiança se constrói tijolo por tijolo. Ele segurou a minha mão muito antes do primeiro beijo. Conheceu a Manuela devagar, entrando de mansinho numa família. E a Manuela, que mal aprendeu a falar, começou a chamar ele de tio Vi. Dona Neuza virou avó em tempo integral. Passava os domingos comigo na cafeteria, mandando na cozinha, brigando por causa do ponto do bolo, feliz de um jeito que eu nunca tinha visto naquela mulher dura. Eu devia ter te defendido muito antes, ela me disse um dia enrolando a massa. Demorei a vida toda para entender uma coisa simples. Sangue não desculpa caráter. Você me ensinou isso. 1 ano e meio depois daquela terça-feira em que o nosso retrato de casamento caiu da parede e o vidro se partiu em 2,
Eu entrei numa igreja em Juiz de Fora, de vestido branco. A cafeteria fechou naquele dia, com um cartaz escrito à mão na porta. Fechado por motivo de muita felicidade. Dona Neuza levou a Manuela até o altar, segurando a mãozinha dela, as duas com vestido da mesma cor. E lá na frente, me esperando, estava o Vinícius. O homem que conhecia a minha dor por inteiro, porque tinha sentido a mesma, no mesmo dia, pelas mãos das mesmas pessoas. O homem que aprendeu a me amar não apesar das minhas cicatrizes, mas por causa de como eu enfrentei elas. Sabe quem ficou sabendo do casamento? O Rodrigo. Com a cidade inteira comentando, ele ligou pra mãe naquela noite, transtornado, perguntando como ela tinha deixado o melhor amigo dele casar com a ex-mulher dele. E Dona Neuza, do meu lado, segurando a Manuela, respondeu uma frase no telefone que eu vou levar comigo pro resto da vida. Filho, ela disse, calma. Você jogou no lixo uma mulher inteira porque achou que ela não valia nada. O Vinícius só passou na calçada, viu o tesouro que você largou no meio da rua e fez o que homem de verdade faz. Pegou e cuidou. Ela desligou e guardou o telefone. Eu olhei para a igreja cheia de gente que me viu cair e me viu levantar. Olhei para a foto da minha avó, que o Vinícius fez questão de mandar emoldurar e botar no primeiro banco, no lugar de honra. E eu entendi, ali, uma coisa que mudou tudo. O Rodrigo achou que estava me destruindo quando bateu aquela porta, achou que estava me deixando sem nada. Mas tem porta que, quando se fecha de um lado, abre a vida inteira do outro. Eu não dei a volta por cima para me vingar dele. Vingança é coisa pequena, e eu não tinha tempo a perder com coisa pequena. Eu dei a volta por cima porque a minha filha precisava aprender, olhando para a própria mãe, que mulher nenhuma vale menos por causa de um corpo que gerou vida. Que ninguém tem o direito de te fazer sentir feia no dia mais frágil da sua vida. E que amor de verdade, o que presta, é aquele que te escolhe justamente no dia em que você se acha menos digna de ser escolhida. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa.